Semana atrasada, eu compartilhei a palavra com os irmãos e eu falei um pouquinho sobre iniquidade. Quem estava aqui, eu acredito que lembra. Sobre a iniquidade de Lúcifer. E estudando a palavra durante esses dias, eu me senti direcionada por Deus de estar falando um pouquinho mais sobre isso, da importância disso, do quanto é importante a gente aprender sobre essas coisas, porque são coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. A palavra de Deus, ela é um guia prático, de como a gente deve viver. E eu gosto muito de aprender, e a gente só dá o que tem. Então, eu gosto de ensinar também. Então, que você esteja aberto, com o coração aberto, para que o Senhor possa ministrar seu coração. Amém? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que traga revelação. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós viemos aqui para Te adorar, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, Pai, no Teu altar. E nós Te pedimos agora, Espírito Santo, porque nós cremos que a Tua palavra ela é viva e eficaz e é ela que tem poder de transformar as nossas vidas. Então venha sobre nós, Espírito Santo, com espírito de sabedoria e de revelação, que nós possamos, ó Deus, tomar a Tua palavra como verdade para a nossa vida e que nós possamos, ó Deus, cada dia mais ser aperfeiçoados no Senhor através da Tua palavra. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 1 e meditando nessa palavra, irmãos, às vezes a gente tem a mania de ler a Bíblia assim muito rápido, sem uma pontuação adequada, e às vezes são pequenos detalhes que fazem toda uma diferença, para a forma de como a gente compreende a palavra de Deus, e às vezes passa batido, como eu falei aquele dia, às vezes também a gente não tem uma compreensão plena, e aí a gente deixa para lá, ao invés de estudar e procurar saber o que de fato aquela palavra está nos ensinando. E tem um detalhe aqui bem no primeiro versículo da palavra de Deus, que muitas vezes a gente entende de forma equivocada. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Esse é o versículo 1. Versículo 2. A terra estava sem forma e vazia. A escuridão cobria a face das águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, normalmente, quando a gente lê esse texto, a gente já lê assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e dá a impressão que Deus criou a terra sem forma e vazia. Não é assim? Vocês já tiveram essa impressão? Deus criou a terra sem forma e vazia. Mas o que a gente, às vezes, não se atenta para isso é porque entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, existe um intervalo de tempo que ele pode ter durado milhares de anos. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo, mas ele pode ter durado milhares de anos, e nesse intervalo de tempo aconteceu muita coisa. Muita coisa que o resultado chegou até os nossos dias. Então, o que aconteceu? Deus, tudo que Deus cria é perfeito, amém? Vocês concordam? Amém. Tudo que Deus cria é perfeito. E quando Deus criou a terra, ela não era sem forma e vazia. Deus criou a terra perfeita, E aí o versículo 2 diz que a terra estava, a terra era, ou seja, o estava é um período de tempo, ela se tornou sem forma e vazia. Mas por que a terra se tornou sem forma e vazia? Vocês se fazem essas perguntas quando lê a palavra de Deus? Eu me faço essas perguntas, e Deus é sempre muito bom comigo e me leva a cada dia aprender um pouquinho mais, Então, vai lá agora para Isaías 45, verso 18, diz assim, para você perceber que a terra não foi criada sem forma e vazia. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas
formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Então, o próprio Deus disse essas palavras. Porque assim diz o Senhor, né, que criou os céus. O Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu e não a criou vazia. Então, Deus não criou a terra vazia, né? Depois, lá em Jó, no capítulo 38, versículo 7, e interessante, gente, que a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, né? Ou seja, o livro de Gênesis, ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Ela foi montada depois, mas o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, né? É o livro mais antigo. Então, lá em Jó 38, 7, diz assim, é aquela parte lá onde Jó fez 1 milhão de perguntas para Deus, né? E aí, em um determinado momento, Deus começou a responder Jó, e Deus falou para Jó, né, onde você estava quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Então, ou seja, existia uma terra que era perfeita, que foi criada, que era habitada, e que, né, os seres que ali viviam, eles rejubilavam e gritavam de alegria. Lá em Jeremias também, agora vai lá para Jeremias, capítulo 4, verso 23. Jeremias 4, 23 diz assim: olhei para a terra, e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e não havia luz alguma. Então, Deus olhou e a terra estava, significando que ela não era sem forma e vazia. Mas naquele momento ela estava. Então, por que a terra se tornou sem forma e vazia? Tudo que Deus faz é perfeito, né? Então, Ele criou uma terra perfeita, com tudo que habitava ali, tudo que tinha na terra também era perfeito. Agora você vai lá para Ezequiel 28, a partir do verso 12, e nós vamos entender por que a terra se tornou sem forma e vazia. E aqui em Ezequiel 28, Deus vai descrever, né, como Ele criou Lúcifer. Deus criou Lúcifer perfeito. Deus, ele era um querubim ungido, perfeito, e ele foi ungido para governar toda essa terra. Então, abaixo de Deus, Lúcifer, ele era a autoridade máxima sobre tudo que era criado, né? Então, vamos ler lá para vocês verem. Ezequiel 28, versículo 12, parte B, a partir da parte B, diz assim: você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Então, olha o que Deus está falando. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza. E estava no Éden, no jardim de Deus. Então, esse Éden aqui, não é aquele Éden onde Adão e Eva estavam, não. Porque no Éden de Adão e Eva, Lúcifer, ele já era Satanás, ele já tinha caído. Então, aqui está descrevendo que existia um lugar que era habitado, e Lúcifer habitava ali naquele lugar, que era o Éden. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você. Sobre o ouro mais puro foram-lhes entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade, maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência, e você pecou. Por isso, o bani em desonra
do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso, o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e o seu comércio desonesto. Por isso, fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão, à vista de todos os que o observavam. Então, aqui Deus está fazendo uma descrição de como, né, era esse querubim ungido. Ele foi ungido, estabelecido como guardião. Guardião de quê? Guardião da terra que Deus já havia criado, né, que era habitada e que ele comandava tudo ali. Mas aí a Bíblia diz que ele era perfeito em tudo que fazia, até que se achou iniquidade nele. A beleza dele, a formosura, a sabedoria dele era tanta que ele começou a olhar para ele mesmo e achar que ele, né, que, nossa, eu sou bom demais. Ou seja, e aí o que ele desejou? Ele desejou subir aos mais altos céus. Agora você vai lá para Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, a partir do verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Filho da alvorada significa Lúcifer, é o significado, né, do nome dele. Você foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas. Então, o que é interessante aqui? Ele habitava na terra, nessa terra criada por Deus, era o lugar de habitação dele, e ele desejou e ele intentou subir aos mais altos céus, colocar o trono dele acima do trono de Deus, e ele queria ter a autoridade de Deus, né? Porque aqui diz assim, ó, subirei ao mais altos céus e serei como o Altíssimo. Como eu disse naquela semana, ele não queria o trono de Deus, ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, porém com a autoridade de Deus. Então, esse era o cenário, né? Antes da criação dessa terra que nós conhecemos hoje. E por que Satanás foi lançado? Então, o que Deus fez? Quando ele tentou subir, Deus, né, por causa da rebelião dele, Deus pegou e lançou ele na terra. E aí a terra se tornou sem forma e vazia. Né? E aí quando vocês pensam nessas coisas, gente, não sei se vocês pensam, mas eu penso. Por exemplo, ninguém de nós conheceu o dinossauro, né? E aí a gente fica assim, meu Deus, mas existiu, não existiu? Será se é verdade o que eles falam? Será se aconteceu, não aconteceu? Então, gente, 99%, né, de chance, de acordo com os estudiosos, esses seres realmente eles existiram e eles habitavam nessa terra criada e eles foram destruídos junto com Lúcifer, né, nesse momento em que Deus mandou Lúcifer e ele foi lançado na terra, né, e aí ele destruiu tudo que já havia sido criado por causa do seu orgulho, por causa, né, da soberba. A Bíblia fala que o coração dele se encheu de orgulho. Então, né, vocês podem pensar assim, mas o que você quer? Onde você quer chegar com essa palavra? Infelizmente, irmãos, por causa, quando Adão e Eva ali comeram, né, do fruto da árvore, do conhecimento, né, do bem e do mal, então a semente do mal entrou para dentro do homem. E todos nós temos essa semente dessa natureza caída dentro de nós. E essa semente, ela tenta o tempo todo se manifestar e dar frutos no nosso viver. Né? Lúcifer ali, ele era tão perfeito em tudo que ele fazia. Né? O interessante que fala ali que ele era coberto de pedras preciosas e o texto diz que elas foram criadas e Deus entregou para ele assim que ele foi criado. Então, essas pedras simbolizam os dons que ele tinha.
ele era muito habilidoso. A Bíblia diz que ele era perfeito em tudo que ele fazia. Sabe o que isso significa? Que quando Deus te dá uma função, semana passada, atrasada, eu falei sobre propósito, né? Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, Ele já nos dá todas as ferramentas necessárias. Né? Tudo já vem ali naquele pacote. Então, Deus já te equipou com tudo que você precisa para cumprir o propósito dEle aqui na Terra. Assim Ele fez com Lúcifer. Lúcifer tinha uma função, que era governar sobre a Terra. E Deus capacitou ele com tudo que ele precisava. Só que chegou um momento que o orgulho começou a falar mais alto dentro dele. A Bíblia diz que o coração dele se encheu. E aí, o que ele quis fazer? Ele quis subir. Aí você pode pensar assim, mas é errado a gente subir de cargo? É bom, não é? Quando a gente trabalha e batalha, né, dentro de uma empresa ou na igreja mesmo, você vai gradativamente subindo, é errado? Não. Mas quando a intenção, quando o desejo do nosso coração, né, quando o orgulho entra dentro de nós estamos manifestando a semente de Lúcifer. Quem aqui conhece pessoas que subiu de cargo, que ficou rico e nunca mais foi o mesmo? Vocês conhecem gente assim? Gente que mudou para uma casa mais bonita, a gente usa a expressão ficou metido, né? Mas, ou seja, o orgulho, né, a altivez de espírito que a Bíblia diz. Gente, e nós precisamos lutar com isso todos os dias da nossa vida. Porque nós precisamos ter cuidado até com um elogio. Porque às vezes a gente recebe um elogio. Não, mas você canta bem demais. Nossa, você faz isso bem demais. E a gente começa a tomar essas coisas para nós. Não transferimos a glória para Deus. E aí nós permitimos Lúcifer manifestar a semente do orgulho e da corrupção dentro de nós. Quantas pessoas que para se sentirem melhores, elas têm que diminuir o outro? Tem que fazer o outro, tem que fazer o outro se sentir inferior para que ela se sinta superior. Isso é a semente de Satanás. E ela tenta o tempo todo manifestar e dar fruto na nossa vida. O tempo todo, irmãos, nós somos colocados diante de duas escolhas, diante de dois caminhos. É a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o caminho da luz ou o caminho das trevas. Nós não temos outra opção. Ou você vai manifestar os frutos de Deus na sua vida, ou você vai permitir que Satanás manifeste na sua vida frutos de acordo com a semente dele, que é de corrupção, que é de tomar o que é do outro, que é de usurpar aquilo que não era dele. E a gente vai ver na vida de Jesus, que Jesus é o nosso maior exemplo, totalmente o oposto. Agora abra sua Bíblia lá em Filipenses. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ser cristão é ser pequenos cristos, é ser semelhante a ele. E é nele que nós precisamos nos apegar como exemplo de vida e seguir a nossa vida olhando para o Senhor. Lá em Provérbios 16, 18, diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, toda vez que nós nos orgulhamos, nós nos achamos bom demais, sabe o que isso precede? A ruína e a queda. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Jesus, em momento algum, ele não aceitava nem elogio. Teve uma certa passagem que alguém falou assim, bom mestre. Ele falou assim, não, bom é meu Pai que está no céu. O que Jesus fazia? Ele transferia toda a glória para Deus. Ele se colocou como um instrumento nas mãos do Senhor. E aí, lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, a gente vê o modelo de Jesus completamente oposto ao modelo de Satanás. Satanás, ele quis exaltar a si próprio. Ele ambicionou uma posição cada vez maior. E o Senhor Jesus, ao contrário disso, lá o texto diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 5 a seguir. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus
fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aqui nos próximos versículos a gente vê o resultado. O resultado do orgulho de Lúcifer foi a queda. E o resultado da humilhação de Jesus foi a exaltação. Aqui diz assim, versículo 9. Por isso, Deus o elevou a um lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse é o nosso modelo, esse é o nosso padrão. E às vezes você pode se sentir inferior, às vezes as pessoas podem te humilhar, mas sabe o que eu quero te dizer? Você está na melhor posição que pode estar. Porque o nosso Senhor Jesus, o nosso exemplo, foi isso que ele fez. Ele se esvaziou, né? E quando ele se esvaziou, ele se encheu de Deus, do Espírito de Deus que foi manifesto na vida dele. E através do sacrifício de Jesus, nós podemos estar aqui hoje, né? O que eu quero ensinar para você nessa noite? Deus, ele é um Deus de recomeços, né? Ele não desistiu do homem em momento algum. Ele criou a terra, que por causa da rebeldia, da rebelião de Satanás, a terra foi destruída. E o que Deus fez? Deus recomeçou a terra com Adão. Infelizmente, Adão também não conseguiu exercer domínio, né, sobre a terra criada e foi enganado pela serpente e caiu. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, né, ele enviou Jesus. E ele falou assim, não, agora eu vou habitar dentro do homem, no espírito do homem. E aí sim, eles conseguirão ser ministros de Deus, né? É isso que nós somos. É isso que o Senhor nos chamou para ser. Ministros de Deus aqui na terra. Para exercer autoridade e domínio. Para nós sermos a expressão de Deus onde nós estivermos. E para isso, irmãos, nós precisamos, né, vencer e romper com toda semente de Satanás que ainda existe dentro de nós. Para a nossa carne não tem solução. É por isso que Deus diz que nós vamos receber um corpo transformado, um corpo de glória, né? Mas na nossa alma nós precisamos todos os dias, né, vencer essa semente maligna que fica o tempo todo querendo brotar dentro da gente, né? Eu falo assim, as pessoas são boas demais até você pisar no calo dela, não é verdade? As pessoas são boas demais até você desagradar. Né? Como que está o nosso viver diário? Nós estamos de fato tomando a cruz? Ou será se nós estamos permitindo, né, manifestar na nossa vida as obras da carne, as obras, né, de Satanás, a semente de Satanás que existe ainda dentro de nós? Porque isso cabe a nós, né? Cabe a nós dominar. Quando Caim matou Abel, né, quando Caim estava tentado a matar Abel, Deus falou para ele, cuidado, né, que o pecado está te rodeando, está te batendo à porta. Cabe a você dominar esse mal. E a mesma coisa o Senhor fala para nós hoje. Nós precisamos nos posicionar como ministros de Deus aqui nessa terra, né, com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, que é ser luz onde nós estivermos. E às vezes, irmão, a gente tem um ditado que diz que fala que assim, que quem se sente humilhado é porque não é humilde, né? Então, às vezes, você ainda está nesse processo de transformação, que às vezes é bem doloroso, porque vencer a carne dói, né? Dói. Mas Satanás, a sentença dele já está decretada. A história dele, ela tem começo, meio e fim. Deus já determinou. Lá em Apocalipse diz, né, que ele vai ficar preso por um período de tempo e depois ele vai ser lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. O caminho dele já está traçado. E agora o seu? E o nosso caminho? Né? A nossa sentença ainda é um livro aberto. Nós é que escolhemos qual caminho que nós vamos seguir.
se nós vamos abrir mão, né, desses desejos de orgulho, de às vezes achar que é melhor do que o outro, de às vezes, né, se sentir ofendido com coisas tão pequenas. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor disse: toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmãos, não é fácil. É a gente lutar dia após dia, mas a gente ser como o Senhor Jesus, nos esvaziar de nós mesmos, né? E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos neste mundo. E aí nós também seremos coroados de glória como Ele foi. Amém? Coloca de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Orar, né, que você possa pedir o Espírito Santo. Eu não sei como que está a sua vida hoje, em qual processo, né, em qual parte do processo da sua vida que você está. Se você ainda está assim muito, né, cheio de manifestação da carne na sua vida, ninguém pode nem olhar para você diferente, que você já está espinhando, né, você já está brigando, respondendo mal, né, ou se você já está num caminho mais avançado, de obedecer ao Senhor, de ser guiado pelo Espírito de Deus, né, que você possa fazer essa análise de você mesmo, da sua vida, e que o Espírito Santo possa te mostrar, né, onde você precisa melhorar, onde você precisa se humilhar mais, onde você precisa abrir mão de você para que o Espírito Santo possa de fato saturar o seu ser. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, fala para o Senhor, né? Eu não estou aqui para julgar, para acusar, mas que essa palavra ela possa nos levar a olhar para dentro de nós e nos motivar a ser como o Senhor Jesus, que se esvaziou. Ele não precisava fazer isso, mas Ele escolheu por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos um dia nos encontrar com Ele e viver eternamente com Ele. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Pai, colocando a nossa vida no altar do Senhor. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos revelar, Pai, venha trazer luz naquelas partes que ainda estão ocultas, escuras dentro de nós. Que nós possamos, Senhor, olhar para nós mesmos e perceber onde nós precisamos nos esvaziar para que o Senhor possa encher todo o nosso ser. Espírito de Deus, nos ajude a sermos cada dia melhores, a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos ministros do Senhor aqui na terra, onde o Senhor nos colocou. Ó Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, cante essa canção, adore ao Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração.